Olá, boa noite a todos e todas. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves, coordenador da FTL Brasil, dando uma saudação para vocês e ao meu lado o Fernando e a Karen, que vão participar dessa segunda roda de conversa com os jovens teólogos do Brasil, né? Está na cara que são jovens, né? Se eu boto o meu retrato ao lado do retrato da Karen e do Fernando, já dá para perceber que são jovens mesmo, né? Sejam bem-vindos, Fernando e Karen. Eu quero agradecer a vocês terem aceitado o nosso convite e poderem estar conosco aqui. Eu vou pedir que vocês falem um pouco de vocês, quem são vocês, o que é que vocês fazem, o que é que vocês estudam, qual é a linha de pesquisa, de onde vocês são, né? Para a gente poder conhecer um pouco melhor vocês, né? Eu vou começar com a Karen, fazendo as honras da casa, a gente sendo bem carinhoso com o sexo oposto, né, o Fernando? Sim, Com as mulheres, né? Dando honra, né? Muito bem. claro. Karen, seja bem-vinda. Fala um pouco de você, Karen. Muitíssimo obrigada, Irênio, Fernando. Boa noite a todos e todas. Bom, vou tentar responder a todas essas perguntas aí. A minha formação de base é a teologia. Isso já tem bastante tempo, né? Eu me formei há mais ou menos 10 anos atrás, numa instituição aqui de Belo Horizonte, conhecida como FAT. É uma instituição interdenominacional que não existe mais. Ela foi absorvida pelo Centro Universitário Isabella Hendricks. Eu terminei essa formação lá. Posteriormente, eu fiz aí uma pós-graduação numa área um pouco diferente. Eu fui para a área de gestão de programas e projetos sociais. Esperei um tempinho, né, amadureci minhas opções e fiz um mestrado na área de teologia sistemática. Foi o momento em que eu comecei a pesquisar questões de gênero dentro da teologia, principalmente vinculada com a hermenêutica, né? Fiz depois uma especialização na área de Bíblia, uma especialização lato sensu, e depois fui para o doutorado, no qual eu estou aí ainda, terceiro ano do doutorado, pesquisando ainda questões de gênero, só que agora dentro da teologia da praxis. Eu sou casada, eu não tenho filhos, eu sou membro de uma comunidade de fé de Belo Horizonte, uma comunidade pequena, chamada Comunidade Cristã Êxodo, e lá eu trabalho na área de ensino, trabalho principalmente no esclarecimento de textos vinculados a questões femininas, né, temáticas femininas em geral, mas mais propriamente com teologias feministas, não apenas questões femininas, mas uma opção aí de olhar feminista para os textos bíblicos. Acredito que seja isso, assim, né? A apresentação primária é essa. Ok, Karen. Eu fiquei bastante entusiasmado com o seu currículo. Quem me indicou a você foi o Caio. Sim, Caio Marçal, né, escrevemos que é um texto é, recente da juntos. Rede Fale, né? Aliás, Sim. o Caio é quem me ensinou a usar todos esses equipamentos aí, essas redes de contato, né? Então, isso para mim é muito... Ele, para mim, é uma pessoa muito especial. Fernando, fala um pouquinho de você, Fernando. Bom, a minha formação familiar é de evangélicos, né, desde criança, e a partir da minha juventude eu comecei a me envolver com grupos de liderança de jovens e também de ministério estudantil, né? Então eu venho aí das categorias de base da missão estudantil, desde o ensino médio. Depois, eu entrar na universidade, conheci a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, me engajei como estudante, me engajei depois como profissional, voltei para a organização como assessor e trabalhei nacionalmente, mas focado na região norte do Brasil por 8 anos. E aí, enquanto eu estava desenvolvendo esse trabalho missionário com estudantes e também desenvolvendo uma teologia já prática, uma teologia do caminho, né? Uma teologia entre as denominações
entre igreja e universidade e sociedade. Antes, bem pouquinho, eu me graduei em História e em Teologia. E aí fui direto para trabalhar como missionário, e lá pelo 5º e 6º ano, fui fazer uma reciclagem, e aí eu fiz o mestrado em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória. Primeiro pela possibilidade do tema, e porque eu ia 2 vezes ao ano, então eu não tinha como mudar de cidade, então eu fui fazendo esse mestrado. E quando eu fui concluindo o mestrado, tudo mudou, e aí eu fui trabalhar como pastor numa igreja local. Então eu entrei no mestrado em História na Federal, aqui em São Luís, Maranhão, e aí tivemos o 2º filho, e eu trabalhei então 4 anos como pastor numa igreja congregacional aqui em São Luís. Agora, a gente está esperando o 3º filho, e eu concluí a graduação, o mestrado em História, que foi uma pesquisa sobre a contribuição protestante de Robson Cavalcante. Então, passei um pouco pela história, pela teologia, pela prática missionária, pelo pastoreio, e voltei para a academia, né? Sim. É também uma trajetória interessante. É bom a gente ver o que os jovens estão fazendo, né? Estudando, né? E fazendo aquilo que, às vezes, quando a gente fala, né? Trocando o pneu do carro com o carro em movimento, né? Isso é mais ou menos isso que a gente faz, pastoreando igreja, cuidando de família. Não é assim, Karen? Karen não tem filhos, mas é mais ou menos isso também. Tem que cuidar da vida, né? Tem que cuidar da profissão, tem que cuidar da igreja, tem que cuidar de tudo e estudar, né? Perguntam para a gente como é que a gente consegue. Como é que consegue, né? A gente se esforça e vai, né? É verdade. O Fernando, quem me indicou foi o Lindon, que é membro da FTL, já foi um dos coordenadores da FTL no Brasil, um grande amigo, um grande companheiro lá de São Luís do Maranhão. Então a gente está uma live bem brasileira, né? Nós temos uma mineirinha e um maranhense aí com a gente, e eu aqui de Niterói falando com vocês. Nós estamos chegando já, recebendo algumas pessoas dando boa noite para a gente. Isso é muito legal, porque essa interação de vocês é que vai fazer a nossa diferença aqui, porque nós estamos interessados em compartilhar essa experiência de fazer teologia no Brasil. A gente estava conversando um pouquinho antes de começarmos sobre o que é a FTL, e é muito importante eu ressaltar isso. Eu estou coordenador da FTL no Brasil, no Núcleo Brasil da FTL, desde fevereiro desse ano, junto com o Doni, que é lá de Campinas, mas ele está muito envolvido com tarefas de profissão e saúde. Então, a gente está tocando assim, quase que de uma vezada só. E a FTL ela vem passando por uma história muito interessante, de muitos percalços, mas de muita produção teológica. Eu imagino que, se você não conhece a história da FTL, você precisa conhecer, precisa se dedicar um pouquinho a ela, porque grande parte da história da Igreja Evangélica na América Latina passa pela influência da Fraternidade Teológica Latino-Americana. Ela começou no ano de 1970, portanto, está fazendo 51 anos, né? Tem 50 anos de idade, foi fundada por gente do tipo Samuel Escobar, Robson Cavalcante, que você estudou, né? O Valdir Steuernagel, que são brasileiros, e também o René Padilha, que faleceu há pouco mais de 2 semanas. E a gente fica assim, preocupado, porque durante os últimos 3 ou 5 anos, a FTL passou por uma fase de baixa produtividade. Houve um arrefecimento do trabalho da fraternidade. E isso causou alguns prejuízos para a produção teológica latino-americana, a nossa produção teológica.
E uma das coisas que mais trouxe preocupação foi o crescimento do fundamentalismo na América Latina e uma crítica muito severa, muito injusta à teologia da missão integral e à figura dos fundadores. Parece que o tempo voltou, né? Porque a FTL surgiu exatamente para ser o espaço para os seus fundadores conseguirem produzir a teologia que eles estavam propondo, que era a teologia da missão integral, onde era possível discutir, ampliar o debate, tanto que todos os encontros da FTL são marcados por duas ações, que são usadas as palavras em espanhol. São feitas ponências e depois ressonâncias. Exatamente isso. Todos os encontros da FTL sempre foram assim. As ponências são as apresentações, as palestras, né? Para a nossa língua portuguesa seria isso, mas a gente usa a palavra ponência nos encontros da FTL. E as ressonâncias são os debates. Então, aqui nós estamos numa revitalização das nossas atividades, porque não podemos fazer isso presencialmente, então nós estamos fazendo isso virtualmente, e até como um ensaio para resgatar essas produções. Onde acontecem essas ponências e ressonâncias da FTL? Acontecem nas consultas teológicas. Então, os núcleos e até mesmo a FTL Continental fazem as suas consultas teológicas, chamam os teólogos, né, de um modo geral, para tratar de temas que sejam pertinentes, e ali, então, os teólogos podem apresentar suas considerações, suas ponências, né, e os participantes podem debater como quiserem, fazer perguntas, fazer colocações, tem o tempo certinho, e tudo acontece num ambiente bastante acolhedor, de bastante liberdade, de espontaneidade, onde as pessoas podem conversar. Viu, Karen? Por isso que a gente não queria ficar nada formatadinho, deixar bem à vontade para que a gente pudesse, nesses tempos que a gente não pode se reunir presencialmente, a gente ter uma configuração diferente, né? Ok? Isso é disso que vocês estão participando e tomando parte dessa história importante da nossa FTL, ok? Muito bem. Nós combinamos que iríamos conversar sobre a produção teológica no Brasil. As rodas de conversa com jovens teólogos é exatamente para falar como é que está a produção teológica, como é que se faz teologia nesse país, como que os nossos jovens estão observando a produção teológica no Brasil. E isso, claro, aponta diversas circunstâncias. Então, nós, por exemplo, na primeira roda de conversa, nós falamos sobre a formação acadêmica. Convidamos um jovem professor de teologia lá da UMESP e uma jovem formanda, né, de mestrado que está ingressando na carreira como professora, que é de Nova Iguaçu, a Viviane Costa. E hoje temos vocês aqui, que são pesquisadores de áreas que são muito interessantes para o nosso debate, que é essa área da praxis, como disse a Karen na sua pesquisa, né? A área da praxis, a área das relações sociopolíticas, essa área que tem causado aí muitas questões, né? E que muita gente não consegue entender como que a teologia se encaixa nessa discussão, ok? Então, por isso que o nosso tema é sobre a questão da teologia nos espaços dos conflitos sociais, das questões sociais e das questões políticas também. Como que a gente está vendo isso? Como que vocês estão enfrentando isso nessa produção teológica de vocês? Então, eu queria fazer uma primeira pergunta e abrir depois para os nossos queridos que estão chegando, para também, ao final, já prepararem suas perguntas nesta área. Nós estamos falando sobre o tema da nossa roda, que é
a questão dos conflitos, né, sociais, da questão do compromisso social e da participação política na formação da teologia no Brasil. Como que isso está acontecendo? E os nossos queridos convidados vão nos ajudar a fazer essa discussão. Muito bem, eu estou aqui com o José Arlindo. O José Arlindo é um conhecido, que Deus abençoe você. Saudamos a todos desde a cidade de Palmas, Tocantins. O Arlindo foi meu aluno, inclusive, né? Também temos aqui a Joyce. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida também. Muito bem, gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que a primeira vai ser para Karen, né? Vamos manter o padrão, né? Tem que ser, De tem que ser. honra às mulheres. Fernando né? não se opõe, né, Fernando? Não, nem um pouquinho. Mas, assim, como é uma conversa espontânea, aí o Fernando fica também antenado, porque pode até contribuir para essa reflexão. A pergunta é: como vocês veem a educação teológica no que diz respeito à relevância da teologia para a vida cristã, para a inserção na sociedade, para a expressão religiosa nesses espaços políticos? Como é que vocês estão vendo isso? Que problemas vocês enfrentaram? Que pressões são essas? Como é que vocês estão vendo essa formação de novos teólogos em meio a essa configuração que nós temos na sociedade brasileira? Então, Irênio, Sim. eu acho que eu vou subdividir a pergunta aí, né? A pergunta, primeiro, qual seria a relação da teologia com esse espaço sociopolítico, esse espaço na sociedade em geral? Eu penso que, estando dentro de uma sociedade ocidental, a gente tem que perceber que o pensamento judaico-cristão ele está presente no imaginário, ele está presente nas nossas concepções, sejam elas equivocadas ou não, né? Bem interpretadas, bem alocadas ou não. A gente tem todo um imaginário judaico-cristão na nossa sociedade, então, teologia, por mais que as pessoas talvez não reconheçam, está presente no dia a dia. Então, eu diria que de médico, teólogo e louco, todo mundo tem um pouco. Que as pessoas fazem discursos sobre Deus, elas fazem elaborações equivocadas ou não, a gente vai aferir depois, mas o pensamento teológico está o tempo todo perpassando, né? Os pensamentos gerais, não só cristãos, mas gerais da sociedade. Então, a relação da teologia com a sociedade é justamente essa, é o fato de que ela está presente, ela faz parte da formação dessa sociedade, então é impossível não fazer uma reflexão que leve em conta esse horizonte aí do divino. Agora, como fazer isso, aí já é uma outra questão, né? Há trancos e barrancos, eu diria aí, da perspectiva do pesquisador, porque pesquisar no Brasil é muito difícil, porque por si só já não é uma tarefa valorizada, né? A pesquisa não é uma coisa vista em autoestima no momento. Na verdade, tudo é reduzido a tópico de opinião. As pessoas sentem que podem simplesmente dar opiniões sobre tudo e que aquilo que você aferiu, aquilo que você pesquisou é simplesmente um ponto de vista. Ele não é fruto meticuloso de muita leitura, de muita atenção. Então, assim, já é por si só uma grande aposta ser pesquisador no Brasil. Eu acho que aí vem um segundo elemento, além desse fato de que a gente não é valorizado enquanto profissão, né? Vem o segundo elemento, que é o financeiro, porque o brasileiro não tem essa possibilidade de dedicação integral, porque ele precisa trabalhar. E as bolsas são raras, elas são reduzidas. Então, assim, é uma tarefa hercúlea. Eu estudo numa instituição jesuíta, e os meus colegas, eles têm dedicação exclusiva, eles têm todo um aparato que suporta durante a formação, né? O que não é comum no meio evangélico. Em grande medida, né, os evangélicos, eles têm que pagar o próprio estudo, a denominação não vai investir, até mesmo porque ela também não reconhece muito o valor dessa formação. E aí vem a dificuldade financeira mesmo.
A terceira, que eu acho, assim, além do fato da desvalorização, da dificuldade financeira, é justamente a dificuldade de publicação, né? É muito complicado publicar aquilo que a gente produz. A gente fica até decepcionado, né? Eu brinco com os meus colegas que quando um artigo é, enfim, publicado, você tem que comemorar, porque tudo é muitas vezes corrigido, vai e volta muitas vezes, é competitivo, é um mercado de trabalho muito restrito para um número muito grande de profissionais. Então, assim, são muitos desafios. E eu acho que o principal desafio é a comunidade de fé. As comunidades de fé não acolhem, em linhas gerais, é claro, tem suas exceções, né? Elas não fazem um acolhimento bom desse teólogo, desse estudante de teologia, desse pesquisador. Ela não vê esse teólogo como um parceiro, mas mais como um inimigo quase, né? Alguém que está ali para, vamos dizer assim, para desalojar discursos que já estão muito bem estabelecidos, uma pessoa que talvez vai trazer um esfriamento da fé comum e por aí vai. Então, o teólogo fica, né, sem lugar e com muitos desafios diante dele aí. Eu acredito que seria mais ou menos isso. A gente conhece isso, né, Fernando? Sim. Eu sei que pelo que você falou aí da sua história, a gente conhece bem essa história que a Karen contou. E a Karen falando, eu passei por isso tudo, Karen. Apesar de eu ser doutor e tal, mas eu passei por isso tudo e foi muito difícil mesmo. Fala, Fernando. Eu acho interessante nessa fala da Karen também, é o seguinte, o teólogo, assim, em termos práticos, o teólogo biblista, é aquele que está fazendo o ensino para dentro da igreja e está fazendo a voz para fora na sociedade. Então, desde a formação dele, ele já precisa ter essa experiência, porque senão ele fica um excelente fala para dentro. E aí, se a pesquisa dele, ou a área de formação dele, não for encorajada ou patrocinada pela igreja que ele faz parte, ele vai procurar outros caminhos de pesquisa, que não vão atender necessariamente, diretamente ao interesse da igreja ou da denominação. E se ele se encaixa dentro da denominação, até pouco tempo atrás, ele só tinha 3 opções. Ser um educador cristão, quase sempre era colocado para as mulheres fazerem, ser um missionário de preferência transcultural ou plantador de igreja, ou terminar o seminário e voltar e assumir uma igreja da denominação. Então, eu vejo que, além de todos esses recortes que a Karen falou, de limitação de trabalho, da profissão como teólogo, onde um teólogo pode trabalhar, a não ser dentro de uma igreja, dentro de como pesquisador, ou em organizações sociais, né? Então, ou ele se encaixa dentro desses 3 critérios, educador, missionário ou pastor, ou se ele é mais leigo e ele já foi aprendendo ali, já na igreja, já sendo colocado para pregar, para fazer outras atividades, esse aspecto da teologia dele vai ser voltado somente para pregação, né? Para o púlpito, propriamente. E aí é que está essa questão da teologia para a sociedade, porque se a gente for ver o tanto de espaço que tem e pode ser ocupado pelo teólogo, aí eu vejo uma deficiência lá na formação dele. Por exemplo, os seminários que têm formação pastoral e tudo mais, quase sempre os módulos de prática, eles são voltados para a igreja local, ou para pregação, ou para missão, ou para educação cristã. Os seminários se tornaram escolas de preparação de obreiros, né? São, na verdade, isso, escolas de preparação de obreiros. Enquanto, por exemplo, daria para fazer vários módulos de estágio, em que um desses períodos de estágio fosse, por exemplo, numa organização social na cidade, que lide com combate à exploração infantil, ou que lidasse com outros aspectos em que esse teólogo em formação pudesse contribuir com a teologia em espaços não diretamente eclesiásticos. E aí eu vejo a deficiência lá na formação dessas lideranças,
porque já vem de um seminário de muito tempo, e aí tem essa ausência de pessoas que façam esse trabalho. Então, quase sempre, teólogo, vai ser direcionado para o pastoreio, ou vai ser mal visto, porque ele vai ser um teólogo que não quer ser pastor, vai ser um teólogo acadêmico, então ele vai ser provavelmente colocado como crítico, né? Um teólogo fora da igreja. Então, na minha opinião, o interesse principal pela formação de teólogos e teólogos em várias áreas deveria ou deve-se partir da liderança da igreja local, ou amigos, que identifique e encoraje aquela pessoa a estudar teologia, para que dê também essa voz, essa resposta a outros espaços na sociedade, além da parte eclesiástica, que é majoritária, né? Mas a gente vê, de modo geral, que as escolas confessionais, principalmente as escolas evangélicas, né, elas estão mais preocupadas com seus problemas domésticos, seus problemas de formação de liderança, de perpetuação dos conceitos, dos valores, né, que são nutridos por aquela denominação. E dificilmente estão abertas a uma pesquisa teológica, como falou a Karen, né? Aliás, o campo da pesquisa no Brasil, ultimamente, tem sido muito, muito mesmo prejudicado pela falta de investimento em todos os níveis. Que a gente fica falando assim, falta investimento do governo, mas nas escolas confessionais teológicas a gente vê esse reflexo também, né? Aquilo que o governo atual vem fazendo com a educação, as denominações cristãs também estão fazendo com as suas instituições, faltando recursos, deixando de investir, muitas endividadas, com dívidas enormes, com falta de bolsa de estudo para os seus estudantes. O estudante tem que arcar com o seu próprio curso, e geralmente cursos muito caros, porque hoje se trabalha com a formação com reconhecimento do MEC. Enfim, a gente vê que a coisa está meio que fora do trilho mesmo. Nós não temos uma teologia acadêmica, uma formação teológica acadêmica. E essa formação reflete o quadro sociopolítico que o Brasil vem atravessando nesses últimos dias. Aqui na região do Rio de Janeiro, pertinho da minha casa, 2 faculdades públicas estão em risco de interromper suas atividades de pesquisa e de ensino. Olha só, 2 áreas importantes, pesquisa e ensino, que é da própria natureza da faculdade, por causa de falta de recursos. E aí a gente vê também os seminários denominacionais, as próprias universidades confessionais aqui, elas estão passando pelo mesmo sufoco, falta de dinheiro, falta de recursos, porque não há investimento adequado na formação de pensadores, de gente que produz conhecimento, ainda mais na teologia, com gente que dialoga com a sociedade. Bom, aí você tocou, Fernando, num outro problema, que é a questão da participação dos estudantes de teologia na área social, né? Porque o MEC, né? Nas descrições do curso de teologia, diz que o perfil do aluno de teologia é voltado para trabalhar com problemas sociais, movimentos sociais, organizações sociais de atendimento a comunidades. E aí vem aquele conflito entre fé e ação social. Como é que isso está lidando nesse momento, né? E como que a gente vê essa relação? O que isso tem a ver com evangelização, por exemplo, com aspecto missional? Tem alguma relação entre essa formação de ação social e a ação evangelizadora da igreja? Como é que você vê isso, Fernando? Bom, eu vejo que historicamente é uma dualidade, né, que já gerou inúmeras discussões, e quase sempre, quando esse assunto volta, é como se você tivesse que tomar um partido entre, não, eu prefiro ser daquele que vai e prega, né, a parte da proclamação, e aí ver com maus olhos qualquer outra expressão que tenha a ver com social.
E aí eu vejo que a própria FTL ajudou muito a superar essa dicotomia, principalmente quando ela conseguiu chegar em espaços e através de influenciadores, como o John Stott e outros, que conheceram mais de perto o sul global, principalmente a América Latina, e a ala dos evangélicos, e conseguiram traduzir para o restante das outras escolas teológicas que não é uma dicotomia, mas é uma implicação inevitável. Então, quando você prepara alguém para ser um evangelista, no sentido da palavra formar para ser evangelista, ele não pode ser formado longe de onde ele vai trabalhar. Então, se ele é formado somente dentro, entre quatro paredes, né, literalmente como a igreja, mas quando ele chega para lidar com as pessoas que são da igreja, ele vai se deparar com coisas que ele não foi preparado para isso. Por exemplo, ele foi preparado para pregar, traduzir, interpretar a Bíblia, fazer sentido. Mas se conduzir pessoas para um céu distante, não é isso? Não para uma vida aqui na Terra, né? Mas se as pessoas que ele precisa evangelizar ou formar para liderar a própria igreja que ele pastoreia, um exemplo, não tiverem as condições mínimas de sobrevivência, então elas não vão ter muito menos como render naquilo que elas estão sendo formadas, assim. Então, por exemplo, como é que se trabalha os conceitos da reforma, os credos, numa comunidade onde ali o foco é a oralidade, onde ali não interessa se é calvinismo, se é arminianismo, para aquela comunidade, o que importa naquele momento é que elas consigam se manter como pessoas, que elas consigam conviver e, acima de tudo, o que o evangelho vai trazer para elas de mudança. Então, superar a evangelização e social como dicotomia, mas como implicação. A nossa fé, ela tem implicações. E essas implicações, elas são sociais, porque as nossas redes de contato são sociais. A igreja local onde ela está inserida, a rádio, a vizinhança, em todos esses aspectos são sociais. Não, e também tem a questão da gente saber quais são as causas das dores que as pessoas estão enfrentando, né? Porque geralmente, ou a gente faz, a igreja ela tem dois pecados. Depois a Karen pode até ver se eu estou indo no caminho certo. A igreja ela tem dois pecados. Ou ela peca por transformar o cuidado social num assistencialismo, de dar cesta básica, de fazer serviços sociais, ou ela peca por dizer que a felicidade está num além da vida, né? Depois da morte, né? Você tem que, não, isso aí é assim mesmo, a vida é feita de dureza, e quando acabar essa vida, Deus vai te abençoar. Então, a bênção está num céu distante, né? E isso até a teologia de René Padilha, a missão integral, né? Ela discute muito isso. E é interessante que quando você toca nesse assunto sobre a FTL, que ajudou a mudar essa realidade, né? Muitos pastores, muitas igrejas confundem missão integral com assistência social. Né? Vamos fazer missão integral, então é como se fosse criar um ministério de serviço social dentro da igreja. E a missão integral não é isso. A missão integral é esse mover para a gente apresentar, como diziam os antigos, né, o evangelho todo ao homem todo. Essa era a perspectiva, né? E que está faltando ainda nos nossos dias atuais. O que você acha disso, Karen? Oi, Irênio, no final das contas, para mim, eu acho que tem aí é como o Fernando começou a dizer, a questão da dicotomia, eu acho que a raiz dela é a visão que a gente tem de ser humano mesmo, nossa perspectiva antropológica.
Sim, O tempo com todo a certeza. gente vai fazendo aí variadas dicotomias dentro do pensamento teológico. E começa na dicotomia de corpo e alma barra espírito aí, do que é imaterial e do que é material. E em cima dessa dicotomia, a gente privilegia determinados discursos, né? Então, por considerar talvez que a alma ou que o espírito seja uma parte mais importante do ser humano, a gente negligencia justamente o que ele mencionou, né? A gente negligencia as dores das pessoas, a gente negligencia o que elas precisam de As fato, condições hoje. concretas da sociedade, né? As Sim, condições porque históricas, que a gente não dialoga sobre isso, né? sim. No final das contas, me parece sempre que volta para a questão hermenêutica. Eu acho que é uma leitura empobrecida da própria escritura. É uma leitura empobrecida da antropologia paulina, é uma leitura empobrecida do texto bíblico, que infelizmente vai redundar em ações, né? Porque a Sim. base de tudo que a gente faz é aquilo que a gente efetivamente pensa, né? Então, se a Muito igreja ainda tem, perdão, Muito interessante essa sua abordagem sobre a questão hermenêutica, a questão de como que a gente interpreta a realidade, né? E ela realmente é provocada por uma distância da realidade, é como se vivêssemos um mundo de fora. A igreja ainda ela tem saudade da metafísica, né? Ela tem saudade da metafísica. É. Ela ainda quer a metafísica. A gente não entrou na área fenomenológica, na área existencial. A gente não... Eu estava conversando com alguém esses dias, eu não me lembro que, não sei se foi na escola dominical ou no domingo na minha igreja, que eu estava falando sobre a carta aos Romanos, e estava dizendo isso, de que a gente está vivendo ainda o tempo da abordagem metafísica. A gente isso tem um teólogo que é o Queiruga, né? Andrés Torres Queiruga, que ele fala muito sobre isso, é um teólogo espanhol, católico, e ele fala que nós ainda temos saudades do pré-moderno, saudade do pré-moderno. E a metafísica já foi superada pela modernidade há muito tempo, e com a chegada do século XX, chegamos com as questões existenciais, que trata o homem, o ser humano, que é essa questão antropológica que você fala, como uma integralidade, não como esse setor bipartido ou tripartido. Irene, Fala, Irene, acho interessante, quando você vai lá nas categorias de onde é que a teologia se encaixa no MEC, ela é um subgrupo da filosofia. já não é mais, ela E isso é um grupo autônomo junto com é a ciência da religião. um grupo junto com a ciência da Ciência. religião, porque as ciências das religiões que começaram a ajudar no estudo da religião não consideravam a filosofia da religião porque seria um aspecto, a filosofia da religião é a teologia, é como se ela não, assim, ela não é tão social como a sociologia, como a antropologia, como a história, ela é um discurso interno, então a teologia fica lá dentro da igreja. Então eu vejo isso, o próprio teólogo e os espaços de trabalho dele acabam se restringindo ao espaço religioso, e o restante da sociedade reforça isso, dizendo, não, você é teólogo, então você fala para dentro da sua igreja, dentro da sua religião. Então, nessas fronteiras aí, é que eu acredito que o teólogo, ele precisa, sozinho é muito difícil, sair de um lado da fronteira, mas ele precisa transitar nessas fronteiras Perfeitamente. com um suporte que é o suporte da formação eclesiástico, né, da crença, da fé, porque hoje todas as iniciativas que tem de diálogo religioso são vistas por alguns grupos evangélicos, são vistos como um risco, enquanto que deveria ser uma oportunidade. Sim. Porque essas iniciativas ecumênicas... E são vistas como ameaças, não só como risco, como são ameaça mesmo. A comunidade se sente insegura. Sim. Diante dessa eu lembro de uma história que algum dos leões aí da FTL contou que lá pelos idos da década de 50, alguém disse assim, mas você é comunista. Aí ele disse assim, eu sou o quê? Comunista? Tudo bem, eu pensei que você tivesse falado ecumenista. Porque em determinado momento
tudo que é tentativa de diálogo é ameaça, como se fosse tirar a convicção do teólogo, da igreja. Enquanto que a abertura é, quanto mais pessoas convictas juntas, mais se tem a contribuir socialmente, né? Inclusive, Fernando, você citou assim, um dos conflitos, né, que as comunidades de fé enfrentam, é essa discussão sobre arminianismo e calvinismo. Olha, isso é um negócio tão antigo, que já deveria ter sido superado, porque a teologia já superou isso há muito tempo. Quem estuda teologia sabe disso. Essa é a teologia desnecessária, porque essas discussões sobre arminianismo, calvinismo, teologia liberal, teologia conservadora, etc., ortodoxa, né? Elas já foram superadas há muito tempo. Essas discussões elas pararam no século XIX. Já passou o século XX, já estamos no século XXI, estamos na era da digitalização, da informação digital, e a igreja ainda não superou essas discussões. O que o Emil Briner, um outro teólogo importante do começo do século XX, falava da crise da teologia. Era uma crise lá no começo do século XX que ela enfrentava, virou um nó e a teologia não conseguiu dar conta. E nós, que somos aqui colonizados, né? Nós somos colonizados, né? A nossa teologia é totalmente colonizadora, tanto da parte católica, como também dos colonizadores europeus, dos presbiterianos, dos batistas, né? Norte-americanos também, que vieram nos colonizar com a sua teologia. Então, nós herdamos essa teologia de fora, né? E quando a gente fala em lançar esse olhar a partir do Sul, né? E que você está falando, Fernando, isso aí é um problema para todo mundo. Como se fosse um acidente. E aí somos rotulados de nomes que não têm nada a ver. Comunista, o que teologia tem a ver com comunismo? Meu pai do céu, a turma está meio perdida mesmo, né? E também o fato de que confundir comunismo com o ecumenismo, né? Como se fossem coisas similares. Fala, Karen. Cara, deixa eu ouvir a Karen e depois é você, Fernando. Isso me faz pensar o quanto a gente está atrasado em termos de educação teológica. Porque coisas que foram superadas no debate aí europeu, ou norte-americano nem tanto, mas europeu, né, mais propriamente, a gente ainda está engatinhando nas discussões. Você vê aí outros problemas para pesquisadores no Brasil, né? Falta de bibliografia, muita coisa ainda nem mesmo foi traduzida, as comunidades de fé nem tiveram acesso, elas nem foram inseridas nas discussões, elas ainda estão, assim, muito infantilizadas. Então, assim, infelizmente, a gente está muito atrasado em termos de elaboração teológica mesmo, e isso é muito desesperador. As igrejas estão sentindo isso, porque os pastores vão para os púlpitos reproduzir uma teologia fraca, enlatada, né? Vão reproduzir modelos que eles estão procurando para fazer a igreja crescer. Fala, Fernando, você ia falar alguma coisa? É porque eu acho que um desafio são fracas, são enlatadas, mas são populares e vendem. Então, elas de alguma forma... tem uma mídia por detrás, né? Tem um forte aparato de investimento em mídias. De alguma forma, fazer teologia a partir da pesquisa, a partir de novos temas, a partir de temas, considerando esses temas que já foram superados e superando também essa dicotomia, é insistir em ser uma minoria e é insistir pelo lado fraco do negócio. Então, é uma opção. Assim, esse trabalho que a gente está fazendo aqui com vocês, né, de refletir, e eu estou vendo aqui a palavra aqui de algumas pessoas que estão nos acompanhando, daqui a pouco eu vou jogar para a gente ver aqui, são comentários que a gente vê que são pertinentes. Esse debate está aberto. Essa questão está latente nas igrejas, nos crentes, que, embora haja uma mídia, um investimento de marketing mesmo, é marketing mesmo, né? Que vende música, vende livro, né? vende inclusive performance das pessoas, né?
Isso já está cansando. O público das igrejas já estão cansados de serem manipulados com uma teologia que não resulta em uma vida comprometida, uma vida integrada às dores que a sociedade sente. E quando, então, essa igreja tem que enfrentar dores, como, por exemplo, nesse tempo de pandemia, a gente fica sem norte, né? sem o que dizer para esse povo. Inclusive, o que dizer da Bíblia? Nós não temos uma leitura teológica da realidade. E é interessante você colocar, Fernando, porque muito da teologia que é praticada hoje não se parece com teologia. Se parece com sociologia da religião, se parece com fenomenologia da religião, se parece com filosofia da religião, com história das religiões, mas teologia mesmo, pouco se faz, entendeu? É um dos dilemas que nós temos. Bacana, eu acho que está boa essa conversa entre a gente aqui. Bom falar sobre isso, né? É triste, cara, nós estamos falando de problemas, né? Mas é interessante a gente suscitar essas questões. Faltou a Karen mandar um pão de queijo para a gente com antecedência, para a gente ir brindando aqui também, né? Você fica falando aí, mas a tua terra tem coisa boa lá também, né? Aliás, lá no Maranhão eu comi uma farofa que eles chamaram de paçoca. Para mim era farofa, que eu sou carioca. Mas a paçoca era uma coisa formidável, feita com carne de sol. Coisa linda, né? Poxa, não é hora de você comentar essas coisas, não. Não é hora de falar essas coisas. Não. Celebrando a criação, né? Celebrando a criação, a parte da liturgia que a gente celebra. Karen, a gente sabe que a produção teológica é um espaço dominado por alguns ícones. A teologia, ela é território, tradicionalmente, de homens brancos e do hemisfério norte. É isso que é teologia. Teologia, toda vez que você vai falar, não é? Porque John Stott. Desculpa, o John Stott é bom, mas ele é inglês. Deixa ele lá, coitadinho, né? Eu estudei Jürgen Moltmann. É alemão, mas está lá, deixa ele lá. Eu quero saber como é que isso entra aqui na minha conversa, né? Então, a teologia é esse território predominantemente masculino, de homens brancos e de pesquisadores do hemisfério norte. Então, quando um norte-americano fala, quando um inglês fala, isso me parece soa como autoridade, né? Tem mais peso do que se fosse um camarada aqui de São Gonçalo, de Niterói, né? Como é que é o nome da sua cidade, Karen? BH não, você é do interior de BH, né? São José da Lapa. Como é que uma teóloga lá de São José da Lapa vem com essa petulância falar com mais autoridade do que um homem branco norte-americano, né? Como é que você vê isso? Isso tem a ver com essa teologia que você estuda, teologia feminista, né? Como é que você vê isso? Nossa, Irênio, disso aí eu tenho muita história para contar. Eu estudo numa instituição marcadamente masculina, exatamente porque ela é uma instituição para a formação de clérigos, né, padres. Então, eu estou lá de gaiato no navio, né? Eu, na verdade, não faço parte do cenário geral. Aqui em Belo Horizonte é uma das poucas instituições que tem mestrado e doutorado reconhecido pelo MEC. Então, é o lugar que alguém que quer estudar vai, de fato, recorrer. Então, eu já ouvi muitas conversas atravessadas, né, sobre o lugar da mulher e que, na verdade, não é o ambiente acadêmico. Já ouvi muitas piadas, muitas falas diretas. Já ouvi, inclusive, falas no sentido de que as pessoas me tinham por assumindo uma posição masculina, né? Então, não é possível ser mulher e ser teóloga, ser pesquisadora, ter pensamentos ou articulações abstratas e por aí vai.
Então, assim, eu acho que ainda, infelizmente, né, e não sou só eu que acho que está bem comprovado isso, a teologia é um território marcadamente masculino, e acho que as igrejas têm grande contribuição nisso, porque elas fomentam muito uma ideia de que mulheres estão conectadas a atividades práticas, né? Então, a mulher vai cuidar da cantina, ela vai cuidar da decoração, ela vai cuidar de várias coisas práticas, mas ela nunca vai ser convocada para elaborar um pensamento abstrato ou um sermão, uma prédica, ela não vai ocupar aquele espaço de fala. Então, nesse sentido, as instituições acadêmicas, elas são nada mais, nada menos do que um reflexo do ambiente eclesial, né? Essas instituições acadêmicas voltadas para a teologia. Então, elas mostram um pouco do que é a igreja evangélica, de como que ela ainda não tem, assim, um reconhecimento da mulher nesses espaços de elaboração do conhecimento, de produção efetivamente. Então, assim, é com muita tristeza que eu concordo contigo que, infelizmente, a teologia ainda é assim. É claro que já existem muitas mulheres produzindo, muitas teólogas feministas. Isso já não é hoje como era há alguns anos atrás, mas a gente ainda tem muitos avanços para fazer aí ainda. Tem uma grande luta pela frente, e ainda mais assim, num país como o nosso, que é muito patriarcal, tem uma herança patriarcal muito forte, né? Sim. Muito preconceito, e não só em relação à questão de gênero, né? Mas também a questão racista, né? Sim. O negro, que tem pouquíssimo espaço, o nordestino, não é, Fernando? Que tem pouco espaço nessa discussão teológica do Brasil, que é um dos problemas mais sérios que nós enfrentamos na produção teológica, é essa questão da gente tentar fazer uma teologia nos moldes que nós herdamos, que seja masculina, branca e sempre voltada para aquilo que se pensa no hemisfério norte. Mas vou te dar uma boa notícia, Karen. A presidente da FTL Continental foi aluna da faculdade que você usa, da instituição que você estuda. A Regina Sanches, muita a nossa gente boa presidente, passou por... muita Foi gente minha boa. professora na FAT. Ela é a nossa presidente continental. Né? Foi a minha antecessora, né? Eu sucedi a ela e o Davi Maschiatti, lá do Espírito Santo, que eram os dois coordenadores da FTL Núcleo Brasil, e agora eu e o Doni estamos juntos, né? Fernando, deixa eu fazer uma pergunta só para você, já que eu fiz só para Karen, né? Eu vou também deixar as coisas equilibradas aqui. Você estuda muito essa questão do pensamento do Robson Cavalcante, que era de teologia política, né? E hoje nós vemos que o fundamentalismo no Brasil, ele ocupou espaços políticos significativos. É como se fosse uma conquista de território, né? Infelizmente, esse é meu ponto de vista, né? O pior do fundamentalismo chegou ao poder, né? Eu penso assim. Então, essa teologia fundamentalista, que tem dominado a relação entre segmentos da igreja evangélica, não é toda, né? E o Estado no Brasil, como você vê as implicações éticas, as implicações pastorais em relação a esses problemas emergentes que o Brasil vem enfrentando? Questão de gênero, comunidade LGBT, essa turma toda aí que está enfrentando o problema, a questão de políticas públicas para as comunidades quilombolas, indígenas, né? A gente está conversando aqui, mas nesse momento tem tribos Yanomamis sendo atacadas por garimpeiros e ninguém faz nada, né? Então, como é que você vê isso tudo? Eu acho que a gente vive uma era daquilo que é relevante. Você se aproxima daquilo que é relevante. Aquilo que é irrelevante, você se distancia. E uma preocupação que eu tenho quando eu vejo outros fatos históricos da igreja é que, em vários momentos,
ela se alia a determinado comportamento moral, determinado comportamento cultural, e ela diz para todo mundo que aquilo ali é evangelho. Mas, como a gente sabe que depois de uma onda sempre vem outra, quase sempre, quando aquela igreja majoritária, aquele corpo maior de um país se associa a uma determinada visão política, econômica e social, ela aposta algo que não deveria apostar. Porque a mensagem do evangelho, apesar de ser histórica, ela é compreendida como superior ao contexto, tanto que ela é uma resposta ao contexto que é dado. Ela não é, posso dizer assim, ela não é, dentro da visão teológica, ela não é mais uma voz, ela é a voz que se entende que pode mais contribuir. Então, quando ela se alinha a um aspecto partidário, político, uma visão moralista, na minha perspectiva, ela está dando pouco, dando menos, rebaixando a sua própria visão, enquanto que ela poderia pensar de forma mais holística, preparar os seus quadros para áreas específicas, encaminhar, e em em vários lugares, ela ter a sua presença ali de forma com qualidade, dialogando, cooperando, e de alguma forma, como diz a Bíblia, ganhando a simpatia de todo o povo. Então, é possível, me perguntaram, né? É possível ser evangélico e ser de esquerda? Me chamaram uma vez para um debate, numa rádio, né? É possível ser evangélico e tal, mas será mesmo? Eu disse, olha, eu vim aqui não para dizer se é ou não é possível. Eu vim aqui para dizer que já tem experiências de décadas e séculos em que aquilo que nós chamamos hoje de esquerda pode ser associado a isso. Então, o meu papel não é dizer se é possível ser evangélico de esquerda, é possível ser evangélico de direita. O que eu não posso é associar a mensagem do evangelho a um segmento e dizer é isso ou não é nada. Aí sim, a gente colabora com uma crise. O Robson dizia, lá no período da Constituinte, metade da década de 80, ele dizia que o paradigma das igrejas tinha mudado, porque primeiro cristão não se mete em política. Depois ele disse que eles precisaram mudar, porque na Constituinte foi uma chuva de deputados evangélicos. Então, assim, cristãos não se metem em política, a menos que seja de direita. Então, ele disse que precisou fazer esse adendo aí para poder respaldar uma mudança que há décadas se dizia que não era possível. Então, como é que eu vejo? Eu vejo uma sociedade clamando, gritando em diversos aspectos e, infelizmente, a igreja tapando os ouvidos para algumas dessas vozes. E aí, se ele tapa os ouvidos para algumas dessas vozes, ele também se mostra indiferente. Se ele se mostra indiferente, ele se torna irrelevante. E aí eu lembrei de uma história que o Carlos Queiroz contou, e ele recontou recentemente, que chamaram ele para falar sobre a igreja relevante para o pobre. E ele chegou na cidade, não conhecia os pobres daquela cidade, e aí ele passou a noite lá no albergue, com o pessoal, na rua e tal, e aí no dia de falar ele mudou o tema, não era mais a igreja relevante para os pobres. Ele pregou sobre o pobre relevante para a igreja. Então, eu acho que essa perspectiva que a igreja precisa estar atenta, e aí, nesse papel, os teólogos precisam ser linha de frente nessa atuação, nas fronteiras. Não é para todo mundo, mas principalmente os teólogos estão nessa fronteira. Se eles estão na fronteira e não tem o respaldo da igreja, então o teólogo apanha dos dois lados. Porque fora ele é visto como um fundamentalista, um conservador, mas para dentro da igreja ele é visto como um radical demais, um liberal, ou é visto como desconfiança. E o Robson Cavalcante viveu isso, né? Ele dizia que tinha um chamado para apanhar dos dois lados, porque era incompreendido, de alguma forma, para os de fora, por ser evangélico, e era compreendido pelos de dentro. Isso é típico de quem vive ou transita nas fronteiras. Então, assim, se queremos viver nas fronteiras,
a gente precisa entender que a gente não tem só uma visão, a gente precisa ter essas combinações, né? Perfeito, bem Não sei se eu colocado. fugi, se eu expliquei. Não, você até colocou essa questão sobre é possível ser cristão e de esquerda? É possível? Eu tenho um texto que eu escrevi há pouco tempo num livro de um amigo, o professor Jorge Pinheiro, que hoje ele trabalha na França. Então ele publicou um livro e eu fiz um capítulo do livro sobre essa questão, né? É possível ser cristão e de esquerda? Existe uma esquerda evangélica? Existe uma esquerda evangélica? E eu digo assim, é sim e não, como você falou, né? Porque o cristão ele não é intencionalmente de direita ou de esquerda, ele não tem que fazer isso. Mas é interessante que as pautas hoje que o cristianismo sempre defendeu, que é essa opção de cuidado com os mais vulneráveis, né? de o evangelho destinado aos pobres, de dizer que o rico não entra no reino dos céus, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Dessa coisa da generosidade, da partilha, da compaixão com os com as vítimas, né? Isso, gente, hoje é pauta da esquerda. Hoje a esquerda tomou essa pauta como sua, né? A direita E ela isso se devia ser tornou o mínimo, né? burguesa. E Isso quem, devia ser na o mínimo, verdade, é porque o cristão. Isso é o cristão Jesus fazendo, né? diz, Jesus disse, se a tua justiça não exceder de quem faz o mínimo, É, nem para isso ela está servindo. Então, assim, esse aí é o mínimo. Então, a tua justiça precisa exceder. Ela precisa ser voluntária, ela precisa não somente cuidar do pobre, porque a lei diz que tem que cuidar do pobre, mas cuidar do pobre por compaixão, por amor. É alguma coisa por amor. maior, né? Exatamente. Agora, Dom Helder Câmara, né? Ele dizia que quando ele dava um pão para o pobre, para um faminto, ele era chamado de cristão. Mas quando ele queria ajudar o pobre a deixar de ser pobre, ele era chamado de comunista. Aí o que eu faço? Né? Como é que se faz? Né? E essa discussão está na igreja, mas essa discussão mesmo ela é trazida dessa teologia que vem do hemisfério norte, que é anticomunista, né? Ela é anticomunista, que não tem nada a ver com o evangelho. Essa teologia anticomunista, ela não é evangélica. Ela não tem compromisso com o evangelho, né? Até perguntavam muito a René Padilha se ele utilizava as ideias de Karl Marx, se ele era um marxista, se ele usava as ideias de Karl Marx. Olha, meu querido, nós dialogamos. Então, eu tenho que dialogar com a psicanálise, eu tenho que dialogar com as propostas existencialistas, as propostas iluministas e também, por que não, a proposta da teoria marxista. Acho que elas estão aí para dialogar com a gente mesmo. E não é bicho de sete cabeças, não é nenhum monstro. Quem apresenta como monstro é essa teologia que veio de fora, que é anticomunista, né? Antimarxista, anti algumas bases. Né? E, inclusive, alguns citam teóricos que foram declaradamente contrários às linhas de pesquisa que estão mais alinhadas com esse segmento. Ok, gente, está muito bacana. Eu queria colocar alguns comentários aqui para a gente conhecer o que é que o nosso povo está dizendo. A Andréia Coimbra, alguém conhece ela? Eu não conheço, não. Mas ela é Eu uma conheço. convidada de vocês, né? Hoje estamos vivendo em um mundo onde tudo é permitido e o que tem feito a sociedade desprezar alguns conceitos religiosos e familiar. Hoje, vemos vários teólogos jovens como vocês, ela continua, né, estudando, pesquisando e enfrentando os tabus da sociedade. Será que há 10 anos os nossos jovens terão essa coragem de estudar teologia e a enfrentar esse novo mundo que estamos vivendo? O que você acha, Karen? A Andrea está com medo aí. Daqui a 10 anos, será que vai ter gente com coragem de fazer o que vocês estão fazendo?
é amiga do Fernando, Oi. Mas eu vou ouvir a Karen, que é uma pergunta de mulher para mulher. Claro, claro. Tem prazo de validade? Teologia tem prazo de validade? Olha, eu acredito que a gente tem que esperançar, né? A gente tem que olhar para o horizonte e imaginar dias melhores. Não, infelizmente, nesse momento, não é muito promissor o horizonte diante da gente, mas eu acho que fazer teologia é uma vocação. E pessoas vocacionadas para isso sempre existirão, pessoas que topem o desafio, que muito cientes das dificuldades ainda vão encará-las. Então, sim, vai haver vários outros e várias outras teólogas. Acho que ainda há muita coisa para ser feita e as dificuldades estão aí para serem superadas mesmo. Então, não vamos perder a esperança, não. Você usou o verbo esperançar do Rubem Alves, né? É isso, a gente tem que ter esperança mesmo. E acreditar nessa juventude que está chegando, né? Daqui a pouco a minha geração já está indo embora. E eu sou muito feliz por ter sido formado por gente com uma cabeça boa. Eu peguei uma época boa no seminário de professores que vieram e fizeram seu doutorado fora, né? Que a denominação na época investia na formação de obreiros. Eu me formei no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Hoje ele está dominado por uma outra mentalidade, que é essa mentalidade que está tomando conta das linhas de pesquisa. Mas eu fui fruto de uma época em que os pesquisadores nos levavam a refletir sobre tudo isso, sobre as origens dessa discussão que nós estamos enfrentando aqui. Eu sou fruto dessa mentalidade. E eu acredito que essa geração que está chegando vai ser influenciada também por gente como a gente, com gente como vocês, que daqui a 10 anos a gente vai ver isso aí acontecer. Daqui a 10 anos vai estar o Fernando fazendo roda de conversa aí com jovens teólogos. Né? Então, o que você diria para a Andréia? Desculpa, cortou eu? O que você diria para a Andréia? Não, eu acho que sim, temos que ter esperança, temos que promover, ainda que isso custe uma certa incompreensão. Eu acho que a gente perde quando, incompreendido, a gente recua. Então, eu acho que não compreendeu, mas está disposto a dialogar? Está. Então, vamos se acertando. E não perder o foco. Produção, pesquisa, revisão de conceitos, reafirmação de conceitos, neologismos, ter a questão das tipologias do protestantismo no Brasil. A coisa muda tanto que as tipologias não acompanham, assim. Então, acho que um dos papéis do teólogo na linha de frente é também fazer essa mediação e trazer, assim. Por exemplo, quando eu trabalhei com estudantes secundaristas universitários, eu vi muitos estudantes engajados na igreja, engajados na sua própria profissão. Isso é brilhante, assim. E em alguns momentos a gente precisava perceber, orar juntos e encaminhar para um chamado. E eu não titubeava, não decidia por eles, mas eu encaminhava, dizia, olha, é melhor você ser um excelente engenheiro do que um mau pastor. Então, segue na tua profissão, quem sabe no futuro, com mais corpo teórico, vivência e tudo mais, você vai ajudar em alguma igreja, numa equipe pastoral, desempenhar alguns outros papéis. Mas se você se sente chamado para isso, Deus não te chamaria para isso para te competir com outro chamado dele, né? Então, quem foi chamado para teologia, faça com esmero, com alegria, e quem não foi, valorize o trabalho de quem foi chamado, assim como todos os outros chamados e vocações, né? Ok. Vou colocar aqui o comentário do Ronald Jesus Cutrim. Ele diz assim: eu acho que a igreja deve ser um organismo de emancipação espiritual, mas também social e política. Você concorda com Ronald ou Fernando? Eu concordo que ela promova emancipação espiritual. Se for do indivíduo, seria quase que
um contraponto entre se emancipar, né? Porque aí, na minha compreensão, emancipar é ele ser um ser autônomo, né? Enquanto que o chamado dele, o espiritual, é ser um ser, claro, que pense autônomo, mas seja coletivo. Mas, no aspecto social e político, é papel da igreja ajudar na educação dessa pessoa. Porque se em algum momento a escola falha, ou a família, que pelo menos na igreja ela encontre assim, né? Poxa, foi naquele culto, foi naquele debate, foi a partir daquela pregação, daquela reunião de jovens, que a minha mente abriu, né, para que eu visse as coisas de forma diferente. Aí sim é papel da igreja. Assim como é papel da família, da escola, a igreja tem seus papéis, mas não custa nada também dar um certo tipo de encorajamento, provocação, levar as pessoas a pensarem isso, né? Isso é libertador também, né? Cara, o que você acha? O que você diria para o Ronald? A igreja é emancipadora? Ela deveria, né? Mas em linhas gerais ela não é, não. É. Ela tende a fazer leituras muito despolitizadas da Bíblia, de Jesus, leituras desencarnadas do próprio Cristo. Então, ela me parece assim fomentar, na verdade, justamente essa não emancipação. E aí, por emancipação, não estou tomando aí o conceito teológico, né, de um ser humano autônomo, desprendido de um referencial moral divino, nada disso, mas é um ser humano cada vez mais dependente de É um ser humano consciência capaz de pensar por tutelada. si mesmo, né? É o que pensa por si mesmo. Infelizmente, a igreja fomenta um ser humano dependente e sempre de consciência muito tutelada. Então, não é um ser humano adulto, não é um ser humano que tem possibilidade de tomada de decisão realmente informada. Então, infelizmente, eu não tenho visto as comunidades de fé como esse lugar de emancipação, de autonomia, de independência. Não, ainda não. Tá longe, né? Tá longe. Aliás, o jovem que começa a pensar muito já está dando trabalho, né? Já está Sim, dando trabalho. já está frio. Mas o Ronald está gostando da nossa conversa. Ele diz: bom debate, mas preciso me ausentar. Desculpa, ele nem sabe o que a gente falou para ele. Depois assistirei se ficar gravado. Ficou sim, Ronald. É só acessar nos canais do YouTube e do Facebook da nossa FTL. E uma última participação é do Ricardo Soares. Penso que o tecido social está sendo esgarçado, é isso mesmo? Acho que Esgarçado, esgarçado por várias forças polarizadoras, inclusive por forças cristãs. Como os teólogos podem colaborar para a pacificação do país? Teólogo pode pacificar? Com certeza. É de paz que a gente está precisando, de pacificação que a gente está precisando? Ou a gente precisa de mais um pouquinho? Está muito pacífico esse negócio, ainda tem que agitar mais um pouquinho. Como é que a gente vai ter paz sabendo que tem gente passando fome? Né? Polarização é isso. Eu entendo assim, né? Essa discussão da polarização é ridícula, eu acho isso. Né? Eu vou me adiantar a vocês, a fala é de vocês, tá? Mas polarização mesmo é gente passando fome, é gente morrendo sem vacina, é gente que não tem assistência médica suficiente, é faculdade, isso é polarização. Esses extremos têm que ser combatidos. E não dá para pacificar, não dá para ficar passando a mão por cima, não dá para ter discurso amenizador para esse tipo de coisa. Nós estamos enfrentando isso, estamos vendo essas coisas acontecer, o desemprego aumentar, a economia indo para o brejo, isso a gente precisa falar. E as famílias sofrendo, né? As famílias sofrendo com isso. O problema da violência doméstica, o problema do uso das drogas, enfim, há uma série de coisas. Então, a polarização, meus queridos ouvintes, vou deixar depois a conversa para o Fernando e para a Karen, né? Mas polarização, para mim, não é isso, não. Polarização é exatamente. Não é o que estão dizendo por aí, não. Negócio de
se é Lula ou se é Bolsonaro. Para mim não é polarização. A gente tem que trabalhar. Quando a gente vê o problema acontecendo, a gente tem que eliminar o problema, trabalhar para a superação dele. E me parece que a maneira de superar as causas dos problemas que o Brasil vem atravessando não é pela pacificação, não é tranquila. Claro, também não estou pregando revolução aqui, não, né? Não estou pregando revolução, mas não é pacífica, não. Essa discussão Irene, tem que eu acho acontecer, que tem que... Sim, fala, meu. Não, eu acho Fala. que, na minha opinião, toda a teologia ela é pastoral. Fugindo do conceito de teologia pastoral é para dentro da igreja. Ela é pastoral no sentido de que ela precisa se aproximar desses sujeitos de forma que ele veja a realidade, mas que também não afugente. Então, talvez seja por meio de uma hermenêutica, por meio de uma aproximação, ou por meio de um testemunho, algumas pessoas vão ser alcançadas de que o que elas estão fazendo é errado. E aí, nesse sentido, eu acredito que o papel da teologia pacifica nesse aspecto de que ela se aproxima, e para aquele que está interessado em conhecer, em mudar, em cooperar, através da teologia se mostra que, ora, quem é o profeta? O profeta na Bíblia é esse aqui, está denunciando os poderosos. Ele tá sendo do lado do povo, mas só sobra para ele. Então, acho que trazendo para o dia a dia esse tipo de abordagem, o teólogo consegue apresentar uma possibilidade de que as pessoas enxerguem. Aí sim, aí eu concordo que a teologia é pastoral nesse aspecto aí. Porque é como se está todo mundo gritando para cá, e o teólogo, a igreja, estão aqui fazendo a sua parte, talvez, se precisar gritar, mas às vezes em silêncio, ele vai fazendo aqui a parte dele, porque quando terminar, ou que alguém der uma trégua, parece aquele negócio do Chaves, da turma do Chaves lá, que ficava todo mundo gritando, quando parava, o Chaves estava falando alguma coisa assim. Então, eu acho, se o que o teólogo tem para falar é relevante, em algum momento essas vozes vão dar uma trégua, ou se não der uma trégua, elas vão ver um testemunho do teólogo, da igreja, do evangelho, daquele que está comprometido com a mudança, principalmente. Teólogo de olho fechado, que só fala de textos antigos, abstrações, conceitos que não tem nada a ver com o dia a dia das pessoas, a gente precisa incentivar essas pessoas ligeiramente a parar de fazer essa produção teológica e olhar para a realidade. Perfeitamente. Karen, o que você pensa disso? Como Olha, é que a teologia se a gente pacifica? pensar, com toda certeza, se a gente pensar que a polarização ela é uma ênfase de apenas um ponto, se esquecendo aí das nuances, né? O que falta num ambiente em que existe polarização é justamente integralidade. E se a gente pensar na paz, justamente como esse conceito, não de ausência de conflito, mas dessa percepção de integralidade, eu acho que uma teologia bem feita, bem refletida, bem informada, ela está justamente aí para oferecer nuances e trazer integralidade, e trazendo integralidade, oferecer paz mesmo, pacificação. Eu acho que é um conceito bem judaico, né? Judaico-cristão, essa noção de que paz é justamente o enchimento de todas as coisas, e não... Deixa eu fazer o meu papel do advogado do diabo aqui. Fica à vontade. É judaico-cristão ou é romântico? Né? Esse ideal de pacificação, de amenização. Porque eu vejo que no ideal judaico-cristão tem um Cristo, tem um Jesus de Nazaré que diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Sim. Mas Que aí, não justamente, ele não Irene, media palavras para chamar autoridades de raça de víboras. E que não media forças para expulsar vendilhões do templo. E talvez esse tipo de... Quer dizer, claro, a teologia ela é sempre pacificadora porque ela aponta a esperança,
mas ela não tem esse papel. Não é o papel da teologia, não. A teologia é para trazer contenda, para desalojar as pessoas, para tirar as pessoas do seu status quo. E eu até penso, se alguém está vivendo a sua experiência de fé e se sentindo confortável com o que está acontecendo, tem que rever os seus valores, tem que rever a sua teologia. Esse é o ponto em que a gente tem alguma coisa que está me deixando confortável diante dos quadros que eu estou vendo, do aumento da maldade, do aumento da violência, do aumento da fome no nosso mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu tenho que rever a minha experiência de fé, quais são as minhas matrizes teológicas que me justificam, para eu rever os meus conceitos, entendeu? Penso eu. Eu vou me fazer esclarecer, então. Justamente, né, como eu pontuei, não é uma questão de ausência de conflito. Aí estou realmente me apoiando num conceito judaico-cristão de shalom, que remete à integralidade. Então, quando a gente fala de polarizações, a gente está falando da ênfase de um aspecto em detrimento de outro. Então, está havendo uma segmentação. Então, quando eu falo de uma teologia bem refletida, promover paz, promover nuances, justamente promover integralidade. Não se trata aí, na verdade, de ausência de conflito ou de conformidade com quadros que são anticristãos, nada disso. Mas que sim, que uma reflexão teológica ela pode promover, na verdade, um discurso não polarizante, um discurso mais integrado, um discurso mais, vamos dizer assim, que considere o todo, que perceba as nuances envolvidas em cada discussão, nesse sentido. Aí eu estou me apropriando do conceito de paz num sentido mais bíblico-teológico do que num sentido eu entendi perfeitamente. Né, que a gente usa no senso comum. Porque a paz judaico-cristã não é ausência de conflito, mas assim, você se envolver totalmente, como falou da integralidade, na experiência vivida, né? Que você desfrute de toda a graça divina, apesar das dores que você está sofrendo. Bacana, isso é interessante. Mas assim, olha, Fernando e Karen, é uma palavra de alguém que está cansado de ouvir esse discurso antipolarizador. É uma falácia. É uma das piores falácias que já introduziram na reflexão sobre a realidade política brasileira. Estamos vivendo um momento polarizado? Sim, estamos. Qual é a polarização? A polarização é que se levantou algo parecido com o fascismo. Numa dessas pontas da polarização está o fascismo. E com o fascismo não se dialoga. Muitos cristãos, pastores, estão defendendo conceitos que foram alimentados, nutridos, gerados dentro do ambiente nazifascista, que ainda está presente no mundo. Então, nesse ponto, não existe diálogo. Com o fascismo não se dialoga, fascismo se combate, fascismo se enfrenta. E contra o fascismo só a democracia é capaz, que é o outro polo, né? O outro polo é o polo mais democrático, né? Então, nesse sentido, eu não sei se vocês partilham disso, né? Desse modo de pensar, mas isso é muito pessoal, é muito meu, né? Eu estou aqui expondo a minha ideia de que, viu, Ricardo Soares, polarização dessa natureza, eu acho que a gente vai dificilmente se livrar dela, a menos que a gente se livre das injunções do fascismo que está se levantando na nossa sociedade. Eu tenho a esperança, né? Porque nós já vencemos o fascismo uma vez e vamos vencer de novo, né? Nós já enfrentamos a opressão uma vez, vencemos e vamos vencer de novo. As hostes da maldade não vão prevalecer de novo, embora esteja aí, né, com as suas forças, né, opressoras acontecendo,
e causando tanto estrago, mas nós vamos conseguir superar esse quadro em nome de Jesus para podermos ver de novo essa população sorrir, né? Vencer esse medo que está tomando conta das pessoas. Isso, sim, essa pacificação aí no sentido da integralidade que a Karen estava falando, aí sim, eu acredito que isso possa acontecer, que é a teologia que vai nos ajudar a pensar nas condições concretas da realização de nossa ação no mundo. E onde estão os focos da maldade, delinear claramente quais são essas forças que estão atuando e saber combatê-las adequadamente, como Jesus fez com os vendilhões do templo, saber identificá-los e eliminá-los como um resgate, né, do espaço que é o espaço do bem, o espaço do amor, da graça divina para o bem das pessoas. Entenderam, gente? Desculpa aí falar assim com vocês, mas não, você tem. Eu sou daqueles que estão cansados desse discurso. Esse discurso já deu. E quanto mais se faz esse discurso no Brasil hoje, mais a maldade prospera, mais o mal prospera. E, enquanto isso, as mortes estão acontecendo por Covid, a violência está aumentando, nada acabou, polícia entrando nas comunidades, matando todo mundo, indiscriminadamente, garimpeiro invadindo terra de índio, quilombola sendo expulso das suas terras, e vai por aí afora. Então, a maldade ela tem que ter um fim. E tratar a maldade como maldade não é polarização. É enfrentamento do mal que nós precisamos todos indiscriminadamente fazer, não só a teologia, né? E a teologia ela contribui para essa questão do encorajamento, do fortalecimento da esperança, de uma espiritualidade libertadora que nos ajuda a trabalhar esses conceitos melhor. Beleza? Vamos às considerações finais? Nós já estamos aí quase 1h30 conversando, né? Karen, suas considerações finais. Vamos encerrar com suas palavras, depois o Fernando vai fazer as considerações finais dele. Oi, Irênio e Fernando, eu só posso agradecer pela oportunidade, né, pelo bate-papo, muito boa a nossa partilha e fico aí na esperança de nos encontrarmos em outros momentos. E sigo crendo, né, nas possibilidades para a pesquisa teológica, para a atuação eclesiológica e a atuação da teologia na sociedade. Eu vejo aí muitos âmbitos possíveis, muitas possibilidades e, com certeza, muito trabalho ainda para ser feito. E eu me despeço nessa esperança. Amém. Que bom. Fala, Fernando, suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, o privilégio de estar aqui conversando com vocês, com a Karen, com você, Irênio, e dizer que eu acho, de fato, que o papel do teólogo é importante para a sociedade. O papel do teólogo, ele diz muito nessa fronteira, né, que é essa proposta social, do político, e eu acredito que é com mais conversas também, mais exemplos, mais trabalho ali focado, que a gente consegue, aos poucos, ir ajudando ali alguns grupos, alguns outros, ajudando a abrir os olhos, os nossos e das pessoas com quem a gente conversa, né? Que eu acho que quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala de Jesus, a gente tem que falar de uma coisa que é esperança transformadora, né? Então, só posso agradecer mesmo, um privilégio a gente conversar aqui esses assuntos, também a gente pode conversar outros assuntos com o passar do tempo também. Muito obrigado, Fernando. Olha, foi um papo gostoso com 2 sotaques gostosos de ouvir, o sotaque mineirinho, né? E o sotaque nordestino do Fernando. Foi muito bom ter vocês, conhecer vocês, saber da jornada que vocês estão atravessando. E quero agradecer também a participação dos nossos queridos que nos acompanharam, que deram suas contribuições. Esse vídeo vai ficar gravado no canal da FTL, tanto no Facebook quanto no YouTube.
e você poderá acessar outras vezes e utilizar, inclusive, trechos para suas atividades de leitura. Muito obrigado pela sua participação. Quero fazer um convite. Na semana que vem, quinta-feira, a Fraternidade Teológica Latino-Americana, Núcleo Brasil, vai realizar uma homenagem a René Padilha. Nós estamos organizando um evento chamado Memorial René Padilha. 12 pastores que trabalharam, 12 pastores e pastoras, né? Que trabalharam junto com René Padilha, foram formados por ele, vão fazer testemunhos pessoais com música, com muita inspiração, sobre o legado de René Padilha para a teologia de um modo geral no Brasil e na América Latina. Então nós vamos ter aí um momento muito especial, muito significativo, que nós estaremos juntos compartilhando. Eu convido a todos vocês para isso. Ok? Até a próxima, meus queridos. Deus abençoe a todos e todas.